Olá pessoal, vamos continuar nosso curso aqui de álgebra vetorial. Agora a gente vai falar um pouquinho de soma de vetores, a gente vai falar em algumas operações, diferença e tudo mais, que é uma parte bem importante e simples também. Então olha só, se eu tenho dois vetores, eu tenho o vetor u e tenho o vetor v, legal? Se eu quero calcular a soma desses vetores, legal? O que vai acontecer? Eu consigo construir um paralelogramo com esses vetores. Ah, mas se o vetor tiver um aqui e o outro lá, já vimos que pelo princípio da equipolência, a gente pode arrastar ele e colocar os dois aqui ó, na mesma origem, porque a gente consegue fazer pelo princípio da equipolência. Eu posso pegar o vetor onde ele estiver, tirar uma cópia dele, não alterando nenhum modo, nenhum sentido dele, colocando ele em qualquer lugar. Então a gente consegue desenhar um paralelogramozinho, legal? Então, se eu tenho o vetor u aqui e o vetor v aqui, se eu quero calcular a soma desses dois vetores, que é esse vetor resultantezinho aqui, ó, vai ser a diagonal maior. A diagonal maior é a soma do vetor u mais o vetor v. Show? Então, eu consigo calcular a soma desses dois vetores u e v, legal? Calculando a diagonal maior aqui, ó, legal? Então, veja que essa regra aqui é chamada de regra do paralelogramo, porque eu consigo calcular aqui, ó, a diagonal maior do paralelogramo vai ser a soma. Legal? Beleza? Ah, mas se eu não botasse um aqui na origem do outro, eu botasse um na extremidade do outro, a gente veio para outra regra. Então, imagina que eu tenho o vetor u aqui, e aí aqui em cima eu botei o v. Esse carinha aqui, ó, essa brincadeira que sai daqui até aqui, é a soma desses dois vetores. Tá legal? Então, se eu fosse estender isso para mais vetores, eu tenho o vetor u aqui. Na extremidade do u, botei o v. Na extremidade do v, botei o w. Legal? E aí, se eu quiser saber a soma, eu só sair da origem desse e vim até a extremidade. Show? Beleza? E se eu pegasse assim, ó, comecei em u, boto a extremidade em v, coloco em w e agora eu retorno para o u, ó. Veja que a seta aqui, ó, veio para cá. Agora a seta aqui tá indo para lá, tá voltando. Veja que ele foi e voltou para o mesmo lugar. Então, na verdade, a soma desses vetorzinhos aqui, ó, a soma desse vetor mais esse vetor mais esse vetor mais esse vetorzinho aqui, ó, perdão, aqui é um vetor t, somando aqui, ó, tem que ter um vetor mais tzinho aqui, ó, beleza? Tem que dar o vetor nulo, beleza? Show? Então, aqui tem que ter um vetor t aqui vindo para cá. A soma desses vetores volta para o ponto inicial, tem que ser o vetor nulo, beleza? Aí corrige para mim, bota aí mais um vetor t aqui, com as setinhas em cima, tá, gente? Em alguns casos, você veja que tem setinha, que era para realmente colocar aqui todos em setinha, mas para não ficar muita coisa de botar seta em tudo, veja que isso aqui é um vetor u, teria que ter uma setinha aqui, tá? É porque na hora de copiar é muita coisa para poder fazer, então só depois coloca uma setinha aqui que é para indicar o vetor. Quando a gente botar u, v, w, t, vão ser vetores, legal? Quando eu botar assim, k, não, vai ser um escalar, beleza? Aí eu vou deixar indicado para ficar bonitinho. Show? Veja que quando eu tenho o vetor, voltando para a primeira regra, né? Quando eu tenho o vetor u e o vetor v, pela regra do paralelogramo, a diagonal maior é a soma, legal? E a diagonal menor é a diferença. Se eu botar setinha aqui para baixo, aqui, ó. Se eu botar setinha aqui para cima, perdão, aqui, ó. Botei a setinha aqui, tem a diagonal. Se eu botar setinha aqui para cima, isso aqui é o vetor u menos o v. É o de cima menos o de baixo. Se eu botar a setinha aqui para baixo, seria o v menos o u. Legal? Então, na diagonal menor é a diferença. Mas a setinha faz toda a diferença aqui na hora de indicar qual fazer a subtração dos vetores que você quer. Show? Eu vou falar aqui de vetores no R2 e no R3. R2 é o plano, R3 é o espaço. Legal? Então, olha só. Veja que um vetor no R2, a gente viu que o vetor vai ser uma diferença de pontos. É o ponto final menos o ponto inicial. Então, a gente pode escrever um vetor no plano. Legal? No R2. Então, na verdade, o vetor no R2 vai ser um par ordenado. Então, se eu pegar aqui, ó, um cara que está aqui na origem, aqui, ó, o vetor u que está na origem, e
aqui, ó, e extremidade aqui no ponto P. Então, o vetor U é o vetor OP, show? Que é dado pelo par ordenado AB, show? Que é o P menos a origem, que vai dar o próprio AB, show? Que os vetores da base canônica, o vetor I, legal, show? E o vetor J, que são vetores da base canônica, são vetores unitários, e esse vetor está sempre, o I está sempre sobre o eixo X, e o J está sempre sobre o eixo Y, legal? São vetores unitários, que são bastante importantes, ó, são vetores unitários, legal? E o vetor I, ele é sempre assim, ó, no R2 ele aqui é 1, tem abscissa 1 e ordenada 0. Já o J, ele tem abscissa 0 e ordenada 1. Show? E aí a gente pode escrever o vetor U, que é o vetor AB, que é o vetor U, que é o vetor OP, que é dado pelo par ordenado AB, a gente pode escrever ele como combinação linear, ó. É o A vezes o I, setinha, legal? Que é o vetor unitário da base canônica, legal? Que está sobre o EX, mais o B, tá vendo? Vezes o J, show? Às vezes, alguns autores, esse I aqui, ele vem de vez com uma setinha, ele vem como um chapéu, assim, ó, I chapéu, que é a mesma coisa, legal? J chapéu. E alguns autores vão encontrar ele como I chapéu e J chapéu. Show? Então, se eu for escrever o vetor U, que é o vetor AB, que é B menos o A, que a gente já viu, se eu falar que o ponto A, ele tem o ponto A, ele é um par ordenado e o ponto B é um par ordenado, na verdade, B menos o A vai me dar um outro par ordenado, vai fazer a diferença, ó. Vai ficar B menos o A, então vai ficar x2 menos x1 e y2 menos y1. Só que isso aqui é um par ordenado. Então, na verdade, o vetor, ele é um par ordenado. Show? Ele é um par ordenado aqui, ó. No plano, o vetor no plano, no R2, ele é um par ordenado, que é dado por uma diferença de pontos. Aí você vai falar assim, mas o vetor é uma diferença de pontos, né? Então, se eu fazer o vetor AB, é B menos o A, é final menos inicial. Mas, por que aqui não aparece uma diferença de pontos aqui, ó? Veja aqui, porque aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui eu estou fazendo P menos a origem e já está dando o próprio ponto P. Legal? Mas se fosse uma diferença, mas geraria um par ordenado. Sempre ele vai estar na origem? Não. Mas a gente pode, se ele não estiver na origem, ó, se eu pegar um vetor aqui, ó, esse vetor aqui, o vetor U, que é o vetor AB, ele não está na origem, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele está ele tá no começo, né? Isso, o início dele está no ponto 2, 3 e a extremidade está no 5, 7. Só que, quando eu faço o vetor, eu vou encontrar que o vetor é quanto? 3 e 4. Eu poderia tirar uma cópia desse cara aqui, ó, e jogar ele para a origem. No 0 e 3, 4. Legal? Show? Então, esse poder de pegar o vetor e carregar ele é muito interessante. Legal? Para onde quiser, não alterando nenhum modo, nem direção, nem sentido. Show de bola? Vamos ver a outra parte. Os vetores no R3. Então, tá aqui, ó, vetor no R3, no espaço. Então, agora os vetores da base canônica, tá aqui o sistema o nosso sistema R3, ó, tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, um vetor aqui, ó, no R3, o vetor U, legal, tá vendo? O vetor U, a gente vai representar ele por um par ordenado ABC, legal aqui, ó, uma terna ordenada, perdão, ABC. Veja que aqui, ó, ele é o vetor OP. Aqui, como eu faço o P menos a origem, vai dar esse próprio cara aqui, mas poderia não estar na origem, legal? Show? Então, aqui, ó, o vetor da base canônica I, que acompanha o eixo X, ó, o eixo X é esse aqui, ó, eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas, tá vendo? Show? Se eu pegar aqui, ó, o vetor I, veja que o vetor I no R2, ele tinha abscissa 1 e ordenada 0. Agora no R3 tem abscissa 1, ordenada 0 e cota 0 também, ó. Veja que é o eixo X, eixo das abscissas, o eixo Y, o eixo das ordenadas, e eixo Z, o eixo das cotas. O vetor J, que acompanha o eixo Y, ele tem abscissa 0, ordenada 1 e cota 0. Legal? E o K, o vetor K, ele tem abscissa 0, ordenada 0 e cota 1. Show? Então, o I, ele acompanha o X,
o y acompanha o y, ou o j acompanha o y, e o k acompanha o z. Eixo x, eixo y, eixo z. Abscissa, ordenada e cota. Legal? Então veja aqui, ó, o seguinte, ó. Veja que um vetor no R2 a gente pode escrever pelo um par ordenado. E no R3 com uma terna ordenada. Legal? Show de bola? Então, olha só. Se eu pegar aqui um vetor U, que tem o seguinte... Não, se eu pegar aqui o ponto A. O ponto A tem no R2, não é isso? Aqui que está no R2, está no R2. Isso aqui é um par ordenado. Se eu pegar o vetor U, que é o vetor AB, é B menos A, que vai ser o B, o ponto B, menos o ponto A. Diferença de pares ordenados, que vai me dar o vetor 2, 2. Legal? Show de bola? Isso aqui é o vetor, tá vendo? Foi a diferença de pares ordenados. Se eu pegar no R3 o ponto A, ponto B, e quero fazer o vetor U, que é o vetor AB, vai ser B menos A, final menos inicial, ó. Final menos inicial, sempre. Legal? Então vai ser a diferença do ponto B, quem é o ponto B esse, menos o ponto A. Então é só subtrair abscissa com abscissa, 4 menos 2 vai dar 2, 6 menos 3 vai dar 3, e 7 menos 4 vai dar 3. Então isso aqui é o vetor U, tá vendo? Show de bola? A gente pode escrever o vetor U, que é o vetor, aqui é um vetor U, que é um vetor 1, 2, 3. Peguei um vetor U qualquer, não é esse aqui, é um outro. A gente pode escrever ele como combinação linear dos vetores da base canônica, I, J, K. O I não está acompanhando o eixo X, então vai ficar 1 vezes o I. O J está acompanhando o Y, então vai ficar 2 vezes o J. E o Z não está acompanhando o eixo, o K não está acompanhando o eixo Z, então vai ficar 3, olha lá, 3 vezes K. Legal? Então se você quisesse escrever o vetor 6, 0 e menos 1, a gente poderia botar 6i, 0j, menos 1k. Como aqui é 0, vai zerar, a gente pode sumir com ele. Vai ficar 6k, 6i menos 6k, desculpa. 6i menos 6k. Show? Então, como é que vai ser a operações de vetores na R2? Se eu quiser somar dois vetores na R2, quero somar U com V, é só somar abscissa com abscissa, ordenada com ordenada. Legal? Se eu quiser subtrair, é a mesma coisa. Se eu quiser U menos o V, é só subtrair a abscissa menos a abscissa, ordenada menos ordenada. Show? Se eu quiser fazer o módulo do vetor, isso tendo as coordenadas dele. Se eu tenho um vetor U, aqui, ó, que é dado por x1, y1, o módulo dele, ou a norma dele, o tamanho dele, é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada, show? Da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Legal? Se eu quiser multiplicar um número por um vetor, é só multiplicar as coordenadas. A mesma coisa é a situação no R3, só muda que vai ter mais uma coordenada. Se eu quiser somar dois vetores no R3, é só somar abscissa com abscissa, ordenada com ordenada e cota com cota. Então eu tenho a soma de dois vetores aqui, ó. Subtração, mesma coisa. Se eu quiser fazer U menos o V, abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada, cota menos cota. Se eu quiser tirar o módulo, o tamanho desse vetor aqui, ó, é só fazer a raiz quadrada da abscissa ao quadrado, mais a ordenada ao quadrado, mais a cota ao quadrado. Legal? Tirar a raiz quadrada. Show? Se eu quiser multiplicar um número por um vetor, é só multiplicar as coordenadas dele. Legal? Como está no R3, é só multiplicar aqui, ó. Eu quero K, legal, vezes o vetor U. Mas quem é o vetor U, né? Esse cara aqui. Então, aonde tiver aqui, ó, vou multiplicar K na abscissa, K na ordenada e K na cota. Show? Fechamos mais um vídeo. Na próxima aula a gente fala de mais situações envolvendo vetores. Legal? Abraço.